Muito em breve, Eduardo seria colocado em um avião, escoltado por agentes federais e entregue diretamente às autoridades brasileiras. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Ao ser deportado nos Estados Unidos por crimes federais, Eduardo chegaria no Brasil como criminoso condenado internacionalmente. Isso muda completamente sua situação jurídica aqui. A Polícia Federal Brasileira já tem mandados de prisão prontos esperando Eduardo aterrissar de um avião vindo dos Estados Unidos e entraria direto em uma viatura da PF, sem passar por casa, sem abraçar a família, sem advogado preparando defesa confortável. Transição direta de prisão americana para prisão brasileira. E Trump não vai mover um dedo para impedir isso. Trump aprendeu com seus próprios erros legais. Ele foi investigado por obstrução de justiça múltiplas vezes durante e após seu primeiro mandato. Interferir em um caso federal para salvar um estrangeiro, mesmo um suposto aliado, seria suicídio político absoluto. Trump não é burro. Ele sabe que Eduardo não vale esse risco. Além disso, Trump precisa mostrar pulso firme contra a influência estrangeira para apaziguar democratas e republicanos moderados. Deixar Eduardo Bolsonaro ser processado e deportado é propaganda política perfeita para Trump. Ele pode dizer: viu? Sou duro com estrangeiros que violam leis americanas, não importa quem sejam. Essa narrativa fortalece Trump domesticamente. Eduardo virou peça sacrificável no jogo político americano. E tem um detalhe que poucos sabem. Trump já deu ordens explícitas para sua equipe não atender ligações de Eduardo. A prisão e deportação de Eduardo Bolsonaro não seria apenas um problema individual. Seria o início de um colapso em cascata de toda a estrutura bolsonarista internacional. Para a família Bolsonaro, as consequências seriam catastróficas. Jair Bolsonaro perderia seu principal articulador internacional justamente quando mais precisa de apoio externo. A narrativa de aliança poderosa com Trump desmoronaria publicamente de forma irreversível. Durante anos, os Bolsonaros venderam essa história de que tinham linha direta com o poder americano, que Trump era aliado pessoal, que podiam contar com proteção americana. Tudo isso viraria pó quando Eduardo fosse preso e deportado pelos próprios americanos. A humilhação seria total. Outros filhos envolvidos em esquemas similares entrariam em pânico total. Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todos os que de alguma forma se envolveram em operações digitais suspeitas, todos que participaram de reuniões golpistas, todos que achavam estar protegidos, de repente perceberiam: não existe proteção. As instituições funcionam. Crime tem consequências. E a defesa jurídica de Jair Bolsonaro no Brasil ficaria exponencialmente mais difícil. Como defender o pai quando o filho já foi condenado internacionalmente? Como argumentar a inocência quando evidências americanas corroboram as investigações brasileiras? Como manter narrativa de perseguição política quando até os Estados Unidos processaram membros da família? Impossível. Para um movimento bolsonarista, seria o começo do fim. A base mais radical perderia a ilusão de apoio internacional. O financiamento externo de operações digitais secaria completamente. Nenhum doador internacional quer ser associado à família investigada por múltiplos países. A máquina de propaganda bolsonarista perderia recursos e credibilidade simultaneamente. Surgiriam rachas internos devastadores entre os que defendem Eduardo e os que querem se distanciar. Políticos bolsonaristas correriam para apagar fotos, deletar postagens, negar qualquer conexão com Eduardo. O desespero de sobrevivência política falaria mais alto. Ninguém quer afundar junto com o navio. E Eduardo seria tratado como pária dentro do próprio movimento que ajudou a construir. E para as investigações brasileiras, seria um presente gigantesco. Colaboração total entre justiça brasileira e americana. Acesso irrestrito a provas e documentos que estavam em solo americano e eram inacessíveis antes. Possibilidade real de Eduardo fechar delação premiada para reduzir penas. E o efeito dominó. Outros envolvidos, vendo Eduardo cair, começariam a negociar delações também. E Eduardo só tem 3 opções, todas péssimas. Primeira opção, fugir para um país sem tratado de extradição com os Estados Unidos e Brasil. Mas para onde? Rússia? Venezuela? Seria o fim político absoluto. Viraria fugitivo internacional, provando culpa definitivamente. A família inteira seria manchada para sempre. Segunda opção, entregar-se e negociar delação premiada. Contar tudo.
Entregar o pai. Entregar os irmãos. Entregar militares envolvidos. Entregar empresários financiadores. Trair todos os aliados em troca de redução de pena. Seria a sobrevivência individual ao custo de destruição coletiva. Eduardo teria que viver com esse peso. Terceira opção: resistir e enfrentar tudo até o fim. Ser preso nos Estados Unidos, ser julgado e condenado, ser deportado, ser preso novamente no Brasil, enfrentar décadas de prisão sem delação, sem atenuantes, sem redução de pena. Seria martírio político, mas a que custo? Vida inteira na prisão. E a ficha está caindo para muita gente. Políticos que tiraram foto com Eduardo, empresários que fizeram negócios através dele, influenciadores que amplificaram suas mensagens, todos correndo para se distanciar. O navio está afundando e ninguém quer ir junto. O desespero é palpável. Eduardo praticamente desapareceu das redes sociais nas últimas semanas. Ele que postava 20 vezes por dia, que vivia em live, que se gabava constantemente de conexões e poder, sumiu. Ficou quieto. Está recolhido. Assessorado por equipes caríssimas de advogados internacionais. São todos sinais clássicos de quem sabe que a tempestade está chegando e não tem para onde correr. Fontes próximas à família revelam que Eduardo já está procurando advogados especializados em extradição. Não advogados de defesa comum. Advogados especializados num processo extremamente específico de evitar ou demorar extradição e deportação. Advogados que cobram milhões de dólares e ainda assim dão poucas garantias de sucesso. Eduardo sabe que o cerco está fechando. E tem um simbolismo histórico devastador disso tudo. Eduardo Bolsonaro passou anos construindo imagem de homem poderoso, intocável, conectado aos grandes centros de poder mundial. Ele era a face internacional do bolsonarismo, o articulador, o embaixador informal. E agora está prestes a virar exemplo mundial de que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Este momento marca uma virada histórica para o Brasil. Estamos vendo em tempo real o fortalecimento das instituições democráticas. A mensagem está sendo enviada de forma cristalina. Não importa seu sobrenome, não importa as suas conexões, não importa quantas fotos você tem com presidentes. Se você viola a lei, você responde. E responde pesado. A ironia final é devastadora. Foi exatamente a arrogância de Eduardo, essa sensação de impunidade, essa certeza de estar protegido, que construiu as provas contra ele. Ele se expôs demais, falou demais, se gabou demais, deixou rastros digitais por todos os lugares. E agora, esses rastros viraram munição contra ele. Enquanto Eduardo Bolsonaro enfrentava seu destino nos Estados Unidos, enquanto Trump o abandonava friamente, enquanto as acusações se acumulavam, uma coisa ficou cristalina. Não existe atalho para a democracia. Não existe jeitinho para subverter instituições. E não existe amigo poderoso o suficiente para proteger criminosos eternamente. Eduardo construiu sua carreira em cima de uma ilusão. A ilusão de que poder político é maior que a lei. Agora ele está descobrindo, da forma mais dolorosa possível, que essa ilusão tem prazo de validade. E o prazo venceu. Se você quer continuar acompanhando cada desdobramento dessa história bombástica, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque o que está acontecendo agora vai mudar o Brasil para sempre. E deixa nos comentários, você acha que Eduardo vai tentar fugir? Vai fazer delação? Ou vai tentar resistir até o fim? Quero saber sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo, quando mais capítulos dessa história forem revelados. E pode ter certeza, vão ser revelados